Bom, bom dia. Hoje a gente vai falar do nosso capítulo 6. Lembra? Eu deixei essa tela como sendo a última tela da aula anterior para que vocês dessem uma olhadinha nesses conceitos, né, que eu falei para vocês, que é o que a gente vai trabalhar agora. O capítulo 6 de vocês fala de fluxo de mercadorias. O que é isso, fluxo de mercadoria? Lembra que quando a gente estava falando de globalização, eu falei com vocês de fluxos e fixos? Eu falei com vocês que fluxo é o ir e vir e fixo é aquilo que fica parado. Eu acho que o próprio nome ele já se responde, né? Então, quando eu falo de fluxo de mercadoria, não tem jeito. Na terceira revolução industrial, e já sendo trabalhado o conceito de quarta, né? Capitalismo informacional, essa ideia de tecnologia, essa ideia do ir e vir de informações através de fixos. Eu posso falar que o notebook, celular, enfim, ela se caracteriza como algo fixo. A gente tem um fluxo, esse ir e vir, esse fluxo de mercadoria, como fluxo de informação, que é algo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, é algo muito constante, muito intenso no correr do século atual, do anterior também. Não dá mais para eu pensar de uma forma isolada. Embora a globalização, que é o primeiro tópico que eu coloquei, ela não seja, de fato, não é, né, algo que alcança a todos, então a ideia de aldeia global é uma ideia que não é real, não adianta, mesmo não alcançando a todos, é algo que faz parte da nossa realidade. Hoje em dia, não adianta você ter uma empresa que seja uma multinacional, e a gente vai entender, ou uma empresa de menor porte, se você não tem nela conectado uma rede de internet. Você não consegue negociar produto, você não consegue comprar matéria-prima de fora, você não consegue negociar com seus compradores, você não consegue vender. Não adianta, não consegue. Da empresa mais simplória, a empresa mais renomada, as redes de telefonia, de comunicação, de fluxos, elas acontecem de uma forma muito intensa. O meu produto ele precisa sair. Então, quando eu falo fluxo de mercadoria, entenda que o meu produto precisa ir, a matéria-prima precisa chegar. Esse fluxo ele tem que acontecer. E o fluxo acontece de várias formas. Ele acontece tanto da forma virtual, né, através de um fixo, que pode ser um notebook, pode ser um tablet, pode ser um celular, não importa, mas que tenha uma linha de comunicação, como pode ser através de via aérea, marítima ou terrestre. Grande parte da produção que chega aqui no Brasil chega por portos, né, através de container, que são locais onde eles colocam toda essa mercadoria e despacham em navios. A nossa via hidroviária, ela é extremamente importante para importação e exportação. A via aérea também, claro, os aviões cargueiros, enfim. Só que se utiliza muito a via, mesmo de fato, a via hidroviária. E a rodoviária, o Brasil, ele é cortado. A nossa malha rodoviária brasileira é absurdamente grande, né? De norte a sul, de leste a oeste, nós somos cortados por rodovias. Rodovias que trafegam diariamente toneladas e toneladas de produtos, né? Como o produto chega aqui em Cuiabá se a gente está no centro-oeste? Eu preciso que a produção chegue, eu estou longe do porto. O porto está lá no leste, Porto de São Paulo, Porto do Rio, né? O litoral ele está um pouco distante da gente. Como é que essa produção ela chega aqui e tudo que nós conseguimos ter acesso? Claro que é através da via rodoviária, né? Nós temos aí um eixo rodoviário que, como nós saboreamos aí ano passado, uma greve deles, como foi difícil para a gente, né? Os produtos eles não chegavam, o combustível, enfim, tudo o que faz circular o dia a dia da população acabou não chegando com a greve desses caminhoneiros que faziam o fluxo de mercadoria dentro do nosso país, que é a via rodoviária. Então a gente vai aprender um pouquinho de cada um, tá? Lembrando, a globalização ela hoje faz parte desse fluxo de mercadoria. Marcas de produtos que compramos. Se a gente pudesse agora sentássemos, né, e começássemos a elencar marcas de produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, a quantidade de produto que não é produzido aqui, não é nacional, né? É, temos aí uma demanda absurda de produtos made in China, temos uma demanda enorme de produtos oriundos de outras partes do globo.
A minoria dos produtos, eu tenho certeza que a gente acaba comprando, principalmente ligado à tecnologia, eles são nacionais. Então, marca de produtos que compramos, a maioria é internacional. Como é que esses produtos chegam até a gente, né? Nós temos um fluxo intenso para que eles cheguem até aqui. Para que os produtos atravessem toda essa distância, eles atravessam oceanos, rodovias, aerovias, né? Enfim, e etc. Várias são as formas de um produto chegar até a gente. Precisa chegar. Se fecharmos barreira para que isso aconteça, possivelmente não caminharemos aí no rumo que temos que caminhar, que é com tanto desenvolvimento tecnológico, já que a gente depende de tecnologia de fora, né? Claro que já produzimos muita tecnologia, mas ainda precisamos de muita tecnologia de fora. Mais uma vez, é só a gente olhar aí as marcas de produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Vamos olhar aí na nossa tecnologia, telefone celular, notebook, tablet, a TV que a gente utiliza e tantos outros produtos, se eles são nacionais ou se eles são importados. E aí a gente começa a desenhar a importância da multinacional ou da transnacional em nossa vida e a gente vai entender o que é isso, tá? Então tá aí, após a Segunda Guerra Mundial, houve um surto de empresas multinacionais. Primeiro, o que é uma empresa multinacional? Uma empresa multinacional é uma empresa que ela vai além das suas fronteiras. Uma empresa multinacional é uma empresa que ela tem produtos espalhados por todo o mundo. Eu posso citar 1000 exemplos. Vocês aí da casa de vocês, vocês podem citar mais um monte. Ou comecem a pensar na cabeça, né? Olha, nós temos a Apple, nós temos a Samsung, nós temos a Nokia, nós temos a Nike, nós temos a Coca-Cola, um dos grandes símbolos de multinacional, principalmente na época da Guerra Fria, né, foi a Coca-Cola, que ela tem uma abrangência mundial tamanha. Nós temos Nokia, eu já falei, nós temos a Samsung, que também é uma multinacional, nós temos a Adidas. Gente, nós temos muita que atendem o nosso dia a dia, que são empresas que têm. Aí, o que é uma multinacional? É uma empresa que tem uma filial, geralmente, num país desenvolvido, perdão, sede, desculpa, geralmente um país desenvolvido e filiais espalhadas pelo mundo. Eu tenho uma sede da Apple num país desenvolvido, mas eu tenho filiais, ramificações. Eu tenho a sede da Nike e eu tenho ramificações. Eu tenho a sede da Samsung e eu tenho ramificações. Lembrem-se, geralmente não é regra. Tá? Geralmente elas possuem sede em países desenvolvidos. Você pode falar, mas eu conheço a empresa tal, ela está na China, e a China ela é considerada ainda socialista de mercado. Ela não está nesse patamar aí, tamanho de país, né, desenvolvido. Ela está alcançando uma emergência muito grande, com o BRICS, enfim, vocês podem falar isso. Por isso que eu estou falando, geralmente não é regra. Geralmente elas estão em país desenvolvido e tem ramificações de filiais espalhadas pelo mundo. E aí a gente chama de multinacional ou transnacional. São submetidos principalmente aos norte-americanos, europeus e japoneses. Tais empresas contribuíram também para o processo de globalização, interligando países e continentes. É o que a gente vê, né? Esse processo de globalização, a importância que existe da globalização e a circulação de produtos. Será que se a globalização ela não existisse, esses produtos dessas multinacionais, que via de regra estão em países desenvolvidos, chegariam até nós, que somos considerados subdesenvolvidos? Qual seria o interesse, se essas conexões não acontecessem, de mandar um produto com tamanha dificuldade, se tivéssemos várias barreiras para que esses produtos chegassem até nós? Será que seria interessante? Então, a globalização ela tem um papel fundamental no fluxo de mercadoria do mundo, tá? Não esqueçam. A globalização ela é o pontapé inicial aí para a troca de mercadorias do mundo inteiro. Eu posso falar do mais simplório, a calça jeans, que hoje tomou conta da nossa vida. Ela é uma produção norte-americana, né? E ela tomou conta do mundo inteiro, a ponto da gente não conseguir não tê-la no nosso guarda-roupa. Então, isso é uma influência de uma multinacional, claro que em se tratando aí dos Estados Unidos, num país desenvolvido, mas que tomou conta do mundo inteiro. Essa é a ideia de fluxo de mercadoria autuado aí com globalização, tá? Que é para vocês não esquecerem. Vamos lá. Hoje o mundo está interligado, ou seja, globalizado.
Diante desse fato, há uma grande quantidade de relações econômicas entre países, gerando o que chamamos de exportação e importação. Exportação, venda, e importação é a compra. Todos os dias acontecem inúmeros negócios de compra e venda, e as mercadorias vendidas ou compradas transitam em diferentes rotas do planeta. Que rotas são essas? Aérea, terrestre ou hidroviária, tá? O incremento do comércio internacional ocorreu em razão de dois fatores: a dispersão das empresas multinacionais, que tomou conta do mundo inteiro, e as evoluções dos meios de transporte, rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário, principalmente marítimo. Ambos favoreceram uma maior mobilidade de matéria-prima e de produtos. Gente, não vamos esquecer a divisão internacional do trabalho que a gente falou e a gente vai ver um pouquinho mais à frente de novo, tá? Colônia, países subdesenvolvidos ainda têm a função de mandar matéria-prima para países desenvolvidos. Ah, o Brasil ainda manda? Manda. Mandamos muito, muito mesmo. Lembra que a gente falou de commodities? Nós falamos de commodities, que são produtos do setor primário que são exportados para países desenvolvidos. Eles dependem, nós dependemos dessa relação também. Essa relação de fluxo comercial, ela é de suma importância para o desenvolvimento do nosso país. Então, nós exportamos e importamos muito produto finalizado. Enviamos produto finalizado também, não só commodity, mas o nosso carro-chefe, a gente sabe, e ainda se tratando de Mato Grosso, né, que é o celeiro do agronegócio, ainda estamos ligados ao fluxo comercial de mercadoria ligado a commodity. Um bom exemplo é a soja, né? Posso falar que a soja é um bom exemplo. Aí a gente tem um mapa desse fluxo, né, de mercadoria, como é que ele acontece no mundo inteiro, né? É porque a gente não consegue ver. Se nós pudéssemos ver essa rede de telecomunicação, de ligação de rodovia, hidrovia, aerovia, circulando produtos, ficaríamos assustados. Não precisa ir muito longe. Vamos lá, quando a gente sai para viajar, vamos pensar aí no carro. Que a gente vai para outro estado de carro, ou que a gente vai para uma outra cidade um pouco mais longe aqui da nossa capital, quantos caminhões a gente cruza? Com quantos caminhões a gente cruza no contexto aí dessas BRs que a gente passa, dessas MTs, essas rodovias estaduais e federais, a gente cruza com muitos. Então ali a gente vê o fluxo de mercadoria, o ir e vir de mercadoria, ele é muito intenso. E no nosso Mato Grosso, as commodities, elas tomam conta desses fluxos, né? Então imagine, dentro de um estado, vocês imaginem dentro de uma região, e aí eu vou além, dentro de um país. E dentro de um país eu posso pegar uma ramificação internacional dessa dependência de compra e venda. Como é que é esse fluxo? Ele é intenso e constante. Ele não para, não pode parar, tá? Esse fluxo de mercadoria, ele é um ir e vir extremamente intenso, é porque a gente realmente não consegue. Essa imagem é uma imagem de um desenho que eles tentaram transmitir para a gente como é que funciona isso tudo. Mas vocês imaginem isso muito mais ramificado, muito mais trocado. Não dá mais para viver de forma isolada. Essa é a grande verdade. A gente importa e exporta aí o tempo todo, tá? A mundialização da economia, circulação de mercadorias. A mundialização está muito grande. As mercadorias elas circulam no mundo, elas não circulam, elas não são mais regionais, elas são multinacionais, elas são transnacionais, além do seu espaço. Eu quero que, claro, ainda tratando desse contexto de multinacional, de transnacional, de fluxo de mercadoria, vamos voltar aqui rapidinho para a gente não ficar lá na página da tarefa. Eu quero que vocês tenham em mente da importância disso na nossa vida, tá? Da importância disso na nossa vida, no que tange a ideia da economia. Vocês imaginem agora, se eu falasse assim para vocês: fechamos todo o circuito de exportação e importação do Brasil. Fechamos o nosso circuito. Por mil motivos. Agora o Brasil ele fechou. Imaginem a nossa economia. Imaginem a nossa produção. Tá? Nós temos indústrias que produziriam, e claro, lembrando que quanto mais a gente importa, menos a gente produz. Isso é fato. Se eu importo um produto que pode ser feito dentro do meu país, gerando emprego, eu acabo diminuindo a produção nacional.
Só que nós necessitamos disso, até mesmo para livre concorrência. A livre concorrência ela existe. Eu preciso de uma livre concorrência para que haja um preço justo. Então, essa troca de produção, dentro do contexto de globalização, ela é muito defendida. Né? A gente acaba defendendo muito a globalização no contexto de circulação de produtos. Então, a partir de agora, eu vou falar para vocês que no século XXI nós não vamos mais ter tecnologia de ponta que tanto a gente importa. Nós não teremos mais toda essa produção de tecnologia relacionada a tablet, notebook, celular, que tanto a gente importa, né? Tanto vem de fora. Então, eu peço para que vocês tenham um olhar em relação a isso. O que é essa circulação de mercadoria e o que isso é importante para a minha economia. Ela tem um lado positivo e um negativo. Tudo, não é tudo bacana. Eu estou falando que se eu importo um produto que vem de fora com um valor inferior ao meu produto, ou até mesmo um valor paralelo, né, parecido, eu deixo de produzir, a minha indústria ela acaba produzindo menos, isso é um lado extremamente negativo. Mas eu tenho um lado positivo, eu tenho a livre concorrência. Então, eu tenho indústrias querendo produzir mais e produzir melhor para me atender. E isso é uma jogada muito bacana de marketing. Então, voltando lá para a nossa tarefinha, só para a gente não esquecer, eu quero que vocês, para a nossa próxima aula, pesquisem e registrem no caderno de geografia o que é a DIT, tá? DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. O que é ela? Quais são as fases? Para que ela serve, né? Essa ideia da DIT clássica, DIT tradicional, como é que funcionava? Nós, colônia, mandando matéria-prima para a metrópole mandando produto industrializado para a colônia. Nós já vimos isso lá no oitavo ano, foi um dos nossos conteúdos do oitavo ano. Tá? Lembrando que hoje em dia nós também mandamos produtos finalizados, o que num primeiro momento não acontecia. Hoje nós conseguimos. Parte da produção da Boeing, que é a produção aeroviária, parte dela o Brasil consegue produzir. Quer dizer, uma evolução muito grande. Então, hoje nós conseguimos. No primeiro momento, não. Nós só servíamos para mandar matéria-prima. Tá bom? Vamos entender o que é essa DIT, o que é essa divisão internacional do trabalho e quais são as fases que existiram e existem, né? Claro que vocês vão ver que a gente está numa fase aí da divisão internacional do trabalho. E aí, como é que funciona isso, tá bom? Copiem no caderninho de vocês, a nossa próxima aula a gente inicia corrigindo essa tarefa, que já é o nosso próximo conteúdo, tá? Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula.